A paz do Senhor Jesus, irmãos, bem-vindo ao meu canal Jovem Cristão, mais um dia na presença do Senhor. Que Deus venha abençoar mais um dia, que a gente vem estar trazendo conteúdo para vocês. E hoje um conteúdo um pouco diferente, que eu vou estar primeiramente falando de um livro que eu tenho aqui, que é o nome Gênesis, né? Ele tem bastante referência bíblica, ele tem algumas coisas interessantes para a gente aprender também. Eu vou estar lendo o conteúdo, amém? Eu vou estar lendo agora, amém? Nossos dias são marcados pelo enfraquecimento dos ensinos cristãos. Atualmente a palavra de Deus tem sido questionada por vãs filosofias e pensamentos humanos. A fim de fortalecer o ensino da palavra de Deus, apresentaremos Durante todas as lições, trabalharemos os principais temas que compõem a cosmovisão judaico-cristã. O reconhecimento de Deus como o Criador de todas as coisas, o homem à imagem e semelhança de Deus, o cuidado de Deus em proporcionar tudo o que o homem precisava para a sua existência, e as consequências do pecado cometido por Adão e Eva. No livro de Gênesis, a corrupção humana era praticamente irreversível, mas Deus dirigiu providencialmente todas as coisas para que seus desígnios se cumprissem. Deus preservou a humanidade agindo graciosamente com seus remanescentes, por meio deles apresentou o Cristo Redentor a toda a humanidade, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, colaboradores em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante eles vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1:9-23. Glória a Deus. Agora tenho um pouco dos estudos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Aqui, e aqui do outro lado, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Tem algumas referências, né? Daí vai dizer: vinde e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou, lá em Salmo 95, versículo 6. Lá em Apocalipse 4:11 vai dizer: digno de louvor é o Senhor, porque tudo criou. Umas referências que tem algo em comum, no caso falam quase a mesma coisa, que vai dizer lá em Eclesiastes 12:1, é preciso lembrar-se do Criador nos dias da mocidade. Então, aqui vinde, né? Vinde, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Deixa eu ver aqui do outro lado. Glória a Deus.
Glória a Deus. Agora a gente vai estar lendo uma referência que tem em Atos 17, capítulo 17, versículo 24 até o 31. No versículo 24 vai dizer: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só faz toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, eu pudesse me achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ele está falando de Jesus. Então vamos olhar aqui, está escrito aqui introdução ao comentário. O versículo que inicia a revelação especial de Deus à humanidade apresenta 3 verdades que não podem ser negligenciadas: Deus, o princípio e a criação. De fato, o que lemos neste versículo, Deus criou uma realidade secundária que passou a existir num determinado tempo e espaço totalmente dependente do seu Criador. Aqui está falando que nós somos dependentes de Deus e Deus criou todas as coisas para que isso acontecesse, para que nós fossemos adorar a Deus e necessitar da graça e da misericórdia dele. Deus, de natureza distinta da sua criação, é absoluto. Ele é eterno e subsiste em 3 pessoas distintas, porém inseparáveis, sendo um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os quais desfrutam de um relacionamento santo, verdadeiro e amoroso. Glória a Deus. Eu vou ler só até aqui sobre Gênesis. Eu vou estar trazendo um outro vídeo sobre, até marcar aqui para mim não esquecer. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo e eu creio que vocês, muitas pessoas acham que é chato ouvir a palavra de Deus, mas a Bíblia fala que as escrituras sagradas a gente deve cuidar porque nelas contém a vida eterna. Amém? Agora eu vou estar lendo 2 Coríntios 5. Coloquei aqui no caderno, agora vamos abrir aqui na Bíblia, que é a nossa Bíblia. E graças a Deus, nós vivemos na presença do Senhor, que Deus está nos livrado, né? E tem que ficar animado, porque Ele chamou a gente para isso, chamou a gente para passar a palavra do Senhor. Passar não, para pregar a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 11, estava passando já. Glória a Deus. Cinco, 7 até o 10. 5, 7, tá. 7, 8, 9. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 até o 10. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então a gente vive por fé, né? Andamos por fé. Quer dizer que nós se baseamos em tudo que a gente acredita e espera de Deus, e ele vem através da através de a gente crer para receber algo do Senhor. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. No caso, deixar de fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Senhor, que é o Espírito Santo. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A gente sabe que a palavra do Senhor, ela diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente não deve
colocar no caso, nada para dentro que for de ruim, né? Daí o corpo é onde o Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, é como a igreja, no caso. Nós somos a igreja e o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, que a palavra diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o Espírito Santo ele não vai pecar contra Deus, mas a carne vai, porque a palavra diz que existe uma batalha entre o corpo e o Espírito Santo, porque o corpo ele quer ele quer alimentar o corpo, o Espírito ele quer alimentar o Espírito, e o Espírito ele é alimentado com a palavra do Senhor. O corpo ele já é com carne e vontades do corpo que o ser humano tem mesmo. E essa palavra, irmãos, que eu vou deixar para vocês, e eu vou estar lendo um pouco mais no próximo vídeo sobre esse livrinho, que ele tem bastante coisa que a gente pode aprender. Eu posso estar lendo para vocês entender, porque aqui também ele explica, né? Então eu não vou precisar explicar. Ele fala da história de Gênesis, fala muito sobre os primeiros habitantes da terra, Adão, Eva, Caim, Abel. Então a gente presta atenção aqui nesse livro, que ele está ensinando muita coisa, tem muitas referências também, como Apocalipse, Mateus, Hebreus, Gênesis. E daí a gente entra lá no livro para entender, amém? Vamos estar orando, irmãos, neste momento, para agradecer a Deus por esse dia abençoado que a gente teve, e não adianta reclamar se está difícil, e não vai mudar nada se a gente reclamar. Então a gente tem que glorificar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então vamos orar, irmãos, porque nós estamos passando por coisas que muito tempo atrás não existia coronavírus, não existia. Hoje em dia a gente se preocupa, né? Mas a gente tem que confiar em Deus, tem que largar tudo na mão de Deus, que Deus sabe o que faz. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite estamos aqui fazendo a Tua obra, agradecer, Senhor, por mais um dia, pelo alimento, Senhor, pelo lar que nós temos para morar, pelo trabalho, como diz a Tua palavra, do Teu suor comerás o pão. O Senhor abençoa essa porta de emprego para mim e para minha esposa, que o Senhor continue nos abençoando, continue trabalhando nossa mente, nosso coração, nos transformando, nos moldando, em nome de Jesus. Abençoa nosso casamento, abençoa nosso trabalho, nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares, cada membro da igreja, a Nari. Que o Senhor possa abençoar a Nari em nome de Jesus. Que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um, onde a pessoa precisa. Que o Senhor possa abençoar, repreender todo o mal em nome de Jesus, e toda retaliação venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que vai ver esse vídeo em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar trabalhando, abrindo uma porta de emprego, abençoando na área que ela precisa em nome de Jesus, e transformando, Senhor, a vida de cada um. Que nós venhamos viver a Tua palavra em cada dia, Senhor, em nome de Jesus, e que a gente venha não só pregar, mas que a gente venha viver o que a gente prega, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um pouco passa tão rápido os minutos aqui no vídeo, que a gente fala um pouquinho que já dá 10, 15 minutos. Então, irmãos, eu deixo esse vídeo para vocês, e que a paz seja convosco, e que Deus abençoe esse final de semana para vocês. Amém?